Olá pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de química e hoje é com muita alegria que eu trago uma introdução à química orgânica. Agora a gente vai partir para uma nova etapa dos nossos estudos na química e esse assunto é um assunto muito querido por vários estudantes, visto que a química orgânica super abrangente, super impacta nos nossos cotidianos, nas nossas vidas. Então, vamos começar, galera. Na química orgânica, a gente vai estudar os compostos de carbono, certo? Esses estudos da química orgânica começaram há muitos anos atrás com esse cara que se chamava Olof Bergman. De acordo com esse cientista, uma substância seria orgânica caso ela fosse proveniente de um organismo vivo. Esse outro cientista chamado John Jacob Berzelius já falava sobre uma suposta força vital que existiria em seres vivos, animais e vegetais e que seria responsável pela síntese dos compostos orgânicos somente nesses seres vivos. Evoluindo mais para frente, veio esse outro cientista que me lembra muito aquele vocalista daquela banda 303, não sei se vocês acham o mesmo que eu, mas esse cara se chamava Friedrich Wöhler e ele veio para derrubar a teoria anterior da força vital, visto que ele conseguiu sintetizar um composto orgânico, que seria a ureia, a partir de um composto inorgânico, que era o cianato de amônio. Ele aqueceu o cianato de amônio e com isso obteve a ureia, derrubando a teoria da força vital. Esses estudos já eram feitos ali no século XIX, se não me engano, século XVIII, XIX, né? Eu também não sou professor de história, mas ao longo desses estudos já se conheciam e foram sendo descobertas substâncias orgânicas bastante interessantes, como é o caso do ácido lático, cuja estrutura está representada aqui, do ácido acético, certo? Do ácido cítrico, obtido a partir do limão, né, e de algumas frutas cítricas, e do ácido tartárico, obtido da uva, certo? Então já se conheciam alguns compostos com essas características orgânicas, né, obtidos dos vegetais, de seres vivos, né, e que apresentavam algumas características bem peculiares e bem parecidas entre si, certo? Mas foi esse cara o responsável por desenvolver mesmo a química orgânica, pois foi ele que identificou ou desenvolveu alguns postulados que foram meio que os fundamentos para essa área de estudo. O nome dele está ali do lado do selo, mas se você não conseguir ler, o nome dele era Friedrich August Kekulé. A gente chama ele de Kekulé, né? Normalmente os químicos o conhecem somente pelo seu sobrenome. Então, o que o Kekulé fez de tão interessante? Ele desenvolveu postulados, ele desenvolveu algumas regras para os compostos orgânicos e principalmente para o carbono, né? Na verdade, ele desenvolveu algumas regras que sempre seriam observadas para os átomos de carbono. A primeira delas dizia que o carbono é tetravalente, ou seja, o carbono faz 4 ligações. Mais especificamente, 4 ligações covalentes. Então, essas ligações, essas ligações químicas seriam compartilhamentos de elétrons que ele faria, né? E essas 4 ligações poderiam ser ligações simples, que a gente pode representar assim, né? Na química orgânica, a gente representa a ligação simples desse jeito, sem esse tracinho aqui, né? Para o carbono, que faz 4 ligações simples, né? Ou assim, tá? Pode ser também 2 ligações simples e uma ligação dupla, e pode ser também uma ligação simples e uma ligação tripla. Pode ser também 2 ligações duplas. Mas o carbono faz 4 ligações e essas ligações podem ser desses tipos, como desenhado aqui. Kekulé também disse que as 4 ligações do carbono são equivalentes. Essa daqui eu não acho tão relevante, mas seria mais ou menos assim, né? Se a gente desenhar os ligantes do carbono aqui, ó, se eu desenhasse, por exemplo,
um carbono ligado nessas 4 coisas, eu poderia alterar os lugares desses ligantes e a molécula ficaria igual. Né? As ligações são equivalentes, eu posso trocar elas de lugar. Né? Na verdade, isso daqui não é tão verdade. Hoje em dia se sabe que alguns compostos orgânicos, para alguns compostos orgânicos, é muito importante o posicionamento desses ligantes. Né? Então, é um postulado, ficou famoso, mas ok, não é tão relevante assim. E talvez o postulado, a propriedade, a característica mais importante seja essa última, que diz que os átomos de carbono ligam-se formando cadeias, pessoal. Sim, 2 átomos de carbono podem fazer uma ligação, né, um compartilhamento entre si, né, e formar uma molécula com 2 carbonos. Mas esses 2 átomos de carbono podem se ligar a mais um átomo de carbono, formar uma molécula com 3 carbonos. Pode ligar mais um aqui, né? Mais um para cá. Esse carbono aqui pode se ligar para cá, né? Pode fazer ligação dupla, né? Mas a ideia é essa versatilidade do carbono. Né? Além dele fazer todos esses tipos de ligação, que são, né, bastantes, né, se a gente analisar, 4 tipos diferentes assim de configuração, né? Ele também vai se ligando um no outro, cara. Né? E é essa característica responsável por formar milhares de compostos orgânicos. Né? Milhares mesmo. A quantidade de compostos orgânicos conhecida é muito maior do que a quantidade de compostos inorgânicos que a gente conhece. Certo? Então esses 3 postulados são bem interessantes, né? Deixa aí bem destacado o primeiro e o último, eu acho que o primeiro e o terceiro, né? Eu acho que eles são bem relevantes. Certo? Aqui tem uma tabelinha só para resumir isso que eu falei, né? No caso, os tipos de ligação aqui, ó, possíveis, né, para o átomo de carbono. E observe que cada tipo de ligação vai gerar uma geometria diferente. Então, o carbono pode ser tetraédrico, se as ligações forem todas simples. Se ele fizer uma ligação dupla, ele vai ser trigonal. E se ele fizer uma tripla ou 2 duplas, ele vai adquirir forma linear. E aqui estão os ângulos que são formados aqui nas ligações químicas, né? Esses ângulos de ligação aqui, ó, que eu estou destacando em laranja. Tá? Cada um tem um valor, né? Deixa destacado também, né? Legal saber. Isso aqui é uma coisa interessante saber, né? Uma coisa bem específica. Com relação à hibridização, né? A gente costuma decorar isso daqui, certo? Mas no próximo vídeo eu vou trazer essa explicação do porquê que a gente chama de SP3, de SP2 e de SP. Se você já sabe, que legal, deixa comentado aí o que você acha sobre hibridização. Se você não sabe, aguarde para o próximo vídeo. E vamos seguindo, bora. Galera, cadeias carbônicas. Ah, sim, né? Pô, você pode estar se perguntando por que tem essa tela bonita aqui, né? Essa obra de arte, né? Com esses tons bem agradáveis para a vista. Não sei, na verdade eu só achei bonita essa imagem e coloquei ela aqui para chamar a sua atenção a como que a gente vai representar as cadeias carbônicas. Existem regras, né? Na verdade existem algumas regras que a gente usa, né? E você vai pegando isso ao longo dos seus estudos, né? Então as cadeias são representadas por traços, ok? Tracinhos. Um traço é ligação simples, 2 traços é ligação dupla e 3 traços é ligação tripla. E a gente vai conectar esses traços ou essas linhas, né? Eu poderia até, ao invés de escrever traço, podia ter escrito linha, né? Pode ser traço também, linha, tanto faz, a mesma coisa, né? Mas quando a gente conectar essas linhas, cada ponta formada vai representar um átomo de carbono. E a gente vai completar esses carbonos com hidrogênios suficientes para fechar as 4 ligações químicas que o carbono deve ou precisa fazer. Tá? Então são essas regras, né, que a gente vai usar para escrever as fórmulas dos compostos orgânicos. Eu deixei separado aqui algumas, né, eu fui pesquisar algumas fórmulas e tá aqui. Isso é uma fórmula.
A partir de agora, você abre a sua mente, você abre a sua mente para um novo tipo de interpretação, né? Uma nova porta de percepção se abre aí na sua mente. Se é que você pegou a referência, se não pegou, pode pesquisar aí o Aldous Huxley. Pois bem, essa molécula é a molécula do isoctano, um dos componentes da gasolina. Vamos identificar os carbonos aqui, ó. A gente tem vários traços. Então, cada ponta que eu estou representando aqui em vermelho representa um átomo de carbono. Mas não são só as pontas das pontas, certo? Eu quero dizer que as conexões que são feitas entre as linhas ou entre os traços são átomos de carbono que estão representados aqui nessa fórmula. A gente chama essa fórmula ou essa estrutura de bastão. A fórmula de bastão ou estrutura de bastão, beleza? Então tá aqui, é só contar os carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, essa molécula apresenta 8 átomos de carbono. Depois que a gente já tem os carbonos aqui destacados, a gente pode ver quantos hidrogênios cada carbono tem. Na química orgânica existe como se fosse uma regra também, né? Que a gente completa as ligações do carbono com hidrogênios, né? Até que ele faça 4 ligações. Então, por exemplo, esse carbono aqui que eu destaquei em vermelho estava fazendo uma ligação química aqui com a cadeia, né? Que é um traço. Então, se ele tem que fazer 4 e já fez uma, faltam 3 ligações. Então, por isso que eu coloco 3 hidrogênios. Aqui nesse carbono da outra ponta, aqui para baixo, também ele está fazendo uma ligação química. Como ele tem que fazer 4, eu vou colocar mais 3 hidrogênios para fechar as 4 ligações, a tetravalência do carbono. Tá? E assim você vai fazendo. Vamos fazer aqui primeiro para os das pontas, que são os mais fáceis. Tá vendo que todos eles eu vou completar com 3 átomos de hidrogênio. Claro, na fórmula em bastão não aparecem os átomos de hidrogênio. A gente tem que saber olhar essas fórmulas e compreender, meio que tipo de uma maneira escondida ou fica subentendido, que existe essa quantidade de hidrogênios em cada átomo de carbono. Beleza? Agora, vamos para esse carbono aqui que eu estou destacando em vermelho agora aqui, né, nessa parte da cadeia. Esse carbono já está fazendo 3 ligações químicas. Se ele tem que fazer 4 e já fez 3, falta só uma para ele completar as ligações. Então eu venho aqui e coloco um átomo de hidrogênio, porque só falta uma. Esse carbono aqui que eu estou destacando em vermelho está fazendo 2 ligações químicas. Como ele tem que fazer 4, já fez 2, faltam 2 hidrogênios. Então eu venho aqui e coloco um para cada lado. Certo? E esse último carbono que eu estou destacando agora, observe que ele já fez as 4 ligações que ele precisa. Então, se ele tem que fazer 4 e está fazendo as 4, eu não preciso colocar hidrogênios para estabilizar esse átomo de carbono. E assim, nós temos a interpretação da primeira fórmula estrutural da química orgânica nesse nosso vídeo, nesses nossos estudos, né, dessa área da química, beleza? Vamos contar aqui, né? Então tem 3 mais 3, 6, mais 3, 9, 12, 15, 16, 18. Então C8H18 é a fórmula molecular do isoctano, do componente da gasolina, que tem essa fórmula estrutural, que a partir de agora você olha uma fórmula dessa e você entende do que ela está falando, você entende o que ela representa. Representa um composto orgânico, onde a gente tem vários átomos de carbono que podem ou não estar ligados a átomos de hidrogênio. Beleza? Vamos seguindo, separei aqui outros exemplos, né? Agora, a gente já compreende que cada ponta
e com ponta eu também estou querendo dizer vértice. Cada ponta aqui da molécula, cara, cada ponta aqui, ó, corresponde a um átomo de carbono. Cuidado com essa ligação dupla, tá? Isso aqui é uma ligação entre dois átomos de carbono, ó. Tá? Então aqui é um átomo para cada lado só, ok? Beleza, então contando os átomos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa molécula tem 9 átomos de carbono. Vamos ver quantos átomos de hidrogênio ela apresenta. O carbono aqui da ponta está fazendo uma ligação, então, para fechar 4, eu preciso colocar 3 hidrogênios, certo? Assim como o carbono lá do outro lado, precisa de 3 hidrogênios para ficar estável. Esse carbono da ponta aqui, ó, dessa ponta de baixo, que está com um ponto bem grande nele, toma cuidado, ele já fez 2 ligações, tá vendo? Ele está fazendo uma ligação dupla, ou seja, tem 2 ligações aqui, né? Tem 2 compartilhamentos. Se ele tem que fazer 4 e já fez 2, faltam 2 hidrogênios para ele. Então, venho aqui, coloco 2 Hs. O carbono ao lado desse carbono da ponta, né, já está fazendo 1, 2, 3 ligações. Então, eu tenho que colocar somente um hidrogênio para ele. E assim vai indo, assim você vai pegando o jeito. Eu vou fazer esses aqui de cima completar com 2 hidrogênios cada, né, visto que cada um deles está fazendo 2 ligações, né? Então, faltam 2 hidrogênios. E esse aqui, né, que eu estou simbolizando aqui em vermelho, está faltando só um hidrogênio para completar 4 ligações químicas. E assim a gente estabiliza todo mundo. A fórmula molecular, contando os hidrogênios, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, C9H18. Certo? E assim vai indo, né? Você vai pegando o seu jeito, vai contando os carbonos, vai vendo as pontas, né? Você já vai se acostumando com isso, e vai adicionando hidrogênio, sempre na quantidade que falta para 4 ligações em cada um dos carbonos. Tá vendo? Aqui eu já estou fazendo mais depressa. Certo? Esse daqui vai ficar a resolução aqui, ó. Certo? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. E temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hidrogênios. Certo? Ó, a gente já tem fórmulas bastante peculiares, né? Cada uma com uma estrutura diferenciada. Caso já tenha um elemento escrito em uma ponta, aí não é carbono, aí é o próprio elemento que está ali. Por exemplo, nessa ponta aqui esquerda, já tem um átomo de oxigênio, então é ele mesmo que está aqui. Aqui tem um outro átomo de oxigênio que está ligado a um hidrogênio, né? Aqui tem um oxigênio e aqui também, né? Essa aqui é a molécula do ácido acetil salicílico, né? Um medicamento com efeito analgésico. Vamos contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, C9. Hidrogênios. Eu vou completar até que feche as 4 ligações para cada um dos átomos de carbono. Observe, por exemplo, aqui, ó, nesse carbono que eu vou destacar em roxo. Esses carbonos que eu estou destacando em roxo, eles já fizeram as 4 ligações que eles têm que fazer, né? Por exemplo, esse daqui está fazendo 2 ligações aqui, como na forma de ligação dupla, uma ligação simples e mais uma ligação simples. Então, já fechou as 4, certo? Por isso que eu não coloco hidrogênios neles. Contando, então, os carbonos e tudo mais, e os hidrogênios, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. E temos também
4 oxigênios nessa fórmula desse composto orgânico, certo? E é isso, pessoal. Eu deixo também aqui, ó, 3 outros exemplos, não vou riscar, né? Eu e essa minha mania de ficar riscando tudo, né? 3 outros exemplos de moléculas orgânicas para vocês fazerem a fórmula molecular, né? Contar os carbonos, contar os hidrogênios, né? Essa primeira aqui é a molécula de glicerol, né? Que está em vários cremes hidratantes. Essa aqui é a molécula de benzeno, uma das mais importantes derivadas do petróleo. E essa daqui é um aminoácido chamado lisina, que está aí, serve, né, para a gente aumentar a nossa imunidade, principalmente contra a gripe, beleza? No mais, é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, é nóis! Fui!